Palavra ensinando-nos as coisas mais preciosas do céu. É por isso que estamos aqui nessa manhã, em nome de Jesus, e teu povo diz: obrigado. Nossa palavra de gratidão a você que esteve aqui a cada reunião ao longo dessa semana. Nossa palavra de gratidão a você que esteve conectado conosco aí todos os dias. E se você perdeu algum culto, não tem problema, está tudo gravado. Se você quiser assistir toda a programação, Adventistas Bahia Sergipe. Se você quiser escutar só o sermão, tem o corte do sermão lá no meu canal, do PR Dudu Batista. Aproveita e se inscreve, porque a gente colocou lá esta semana os sermões da semana de oração, mas todo dia às 5 da manhã, nós temos lá o resumão da lição da escola sabatina, que este trimestre está falando sobre o Evangelho de Marcos. Então estamos juntos nessa jornada. Eu espero que o conteúdo que a gente produz seja bênção na sua vida, em nome do Senhor. Se você está inscrito no canal, obrigado. Se você não está, o convite está estendido, tá bom? Gratidão a essa igreja, a Igreja Central de Itabuna, obrigado pelo carinho. Obrigado por nos permitir realizar essa programação aqui. De coração, estamos agradecendo também a Associação Bahia Sul, na pessoa do pastor Anderson, o presidente, o Jay, o secretário, o Jonatas, o tesoureiro, e também aqui o nosso líder de jovens, o Jackson. Deixamos registrado a nossa gratidão, carinho e apreço. Obrigado também a todos os pastores da região de Itabuna, todos os líderes. E é claro que eu não poderia deixar de registrar o meu carinho super especial por aqueles que me acompanham aqui na Bahia e Sergipe, realizando esse trabalho já há 6 anos consecutivos, que é o pessoal da mídia, Alcides, Tiago, toda a equipe. Obrigado de coração. Vocês são os primeiros a chegarem, vocês são os últimos a saírem, vocês chegam antes para montar tudo, vão ficar depois para desmontar tudo. Às vezes, quem está apenas assistindo acha que é fácil, mas o trabalho que dá para montar toda essa estrutura e o quão isso é desgastante. Então, a gente quer deixar registrado aqui o nosso carinho, o nosso apreço para toda a equipe técnica. O Alcides começou a semana igual um pirata, caolho, com um olho só, mas terminou curado em nome de Jesus. Ô, glória, é bênção, hein? Deus seja louvado. Uma salva de palmas para a equipe, por favor. Obrigado de coração. Deus seja louvado. Vamos abordar o nosso último tema nesta semana, falando sobre Paulo, mas eu quero analisar aqui junto contigo, em nome de Jesus, a perspectiva paulina quanto à volta de Jesus. O nosso tema é Maranata, que significa o Senhor logo vem. Nós temos 4 letrinhas A na palavra: amar, anunciar, apressar e aguardar a volta de Jesus. O nosso sinal de Maranata é assim, porque as 4 dedinhos funcionam como as 4 letrinhas: amar, aguardar, apressar e anunciar. E o dedão dobrado simboliza o crente com a vida de oração, amando, aguardando, apressando e anunciando a volta de Jesus. Por isso, Maranata. E quando a gente diz Maranata, a igreja responde: Senhor, vem. E olha, essa é a nossa bendita esperança. E eu quero falar do Messias que nós aguardamos. Antes, porém, o Messias que se manifestou aqui, ele apresenta 2 perfis. O primeiro perfil foi o perfil na sua primeira vinda. Quando aqui esteve, o perfil de Jesus era de cordeiro. Cordeiro. Quem era o Messias? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João estava batizando, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus aparece como o Cordeiro. Isaías 53 o apontou como sendo este Cordeiro. O livro do Apocalipse mostra 29 vezes Jesus sendo chamado como Cordeiro.
Isso criou um processo de contradição na cabeça dos discípulos, um processo de confusão, porque eles não estavam aguardando um Messias cordeiro, eles estavam aguardando um Messias leão, um leão que destronaria César, o Império Romano cairia abaixo, assumiria então o controle de todo o governo, e mais, os discípulos ainda acreditavam que eles iriam participar da administração do novo reino. Era o Messias que eles estavam esperando, o Messias leão. Todavia, Jesus apareceu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cujo sacrifício, para o qual ele foi designado, como uma ovelha muda levada ao matadouro, cujo sacrifício foi realizado, e hoje ainda ele é o Cordeiro cujo sangue está à sua disposição para lavar e te purificar de todos os pecados. Ele é o Cordeiro, bendito seja o Cordeiro de Deus, e nesta manhã a eficácia do seu sacrifício precisa se tornar evidente, precisa se tornar eficiente na minha vida, à medida que eu aceito o sangue dele, limpando-me, lavando-me de todos os pecados. Se você quer que o sangue de Jesus, que te limpe e te purifica de todo o pecado, lave a sua vida, diga amém. Ele é o Cordeiro, é o primeiro perfil apresentado nas Escrituras Sagradas. O segundo perfil, no entanto, não é de cordeiro. Quando ele vier nas nuvens do céu com poder e grande glória, ele não virá mais como cordeiro. O cordeiro é a fase da graça, o cordeiro é a fase da salvação, o cordeiro é a fase em que você está tendo a oportunidade de dizer sim para o chamado que ele te faz. Quando ele vier, esta oportunidade não existirá mais. Este chamado não mais será direcionado ao seu coração. Não tem mais oportunidade de salvação. Quando ele vier, quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Ele não volta mais como cordeiro. Ele vem como leão da tribo de Judá. Ele vem rugindo, causando terremoto, estremecendo os céus e a terra, abalando todas as estruturas do planeta. E quando você olha a figura que João, por exemplo, coloca no Apocalipse, o céu se enrola como um pergaminho. Imagina o céu se enrolando como se fosse um pergaminho, o planeta num estado de confusão. E nas nuvens do céu, o leão da tribo de Judá, rugindo, para que todos os seus inimigos pereçam. E se você olhar a linguagem paulina para a volta de Jesus, é um negócio assim estrondante. Se você observar, por exemplo, de relance, eu vou apenas citar rapidamente, 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 8, ele vem como um chama de fogo. Ei, imagina o leão da tribo de Judá voltando em chama de fogo. Você já viu a descrição que, por exemplo, João faz dele no capítulo 1 do livro do Apocalipse? Ele virá de modo tão surpreendente, tão poderoso, tão enfático, tão impactante, que o ímpio será destruído pelo esplendor da sua glória, pela manifestação de sua presença. O pecado se desfará. E sabe o que é isso? Isso é o que Paulo chama da ira de Deus. A ira de Deus não é simplesmente Deus castigando o ímpio porque rejeitou a oportunidade da salvação. A ira de Deus, na verdade, é a incompatibilidade das trevas com a luz. Note, quando você está na sua casa, está tudo no escuro, a sua primeira ação é acionar o interruptor e as trevas se dissipam em função da presença da luz. Onde há luz, as trevas não se fazem presentes. Quando Cristo vier, luz, poder, grande glória, leão da tribo de Judá, rugindo sobre as nuvens do céu, em chama de fogo, é a incompatibilidade que será percebida entre luz e trevas. A ira de Deus é exatamente ele se propor a aparecer como ele é e, consequentemente, o ímpio não subsistirá.
Pastor, e como nós suportaremos o esplendor da glória de Deus, a manifestação da sua vinda? É por isso que Paulo faz questão de dizer, e nós leremos o texto daqui a pouco, que nós seremos transformados. Seremos transformados ao ponto de conseguir contemplar a glória de Deus sem sermos consumidos, e ainda escutaremos: vinde benditos de meu Pai, e possuídes por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Ao invés de sermos consumidos, nós estaremos com o Senhor para sempre. Vida eterna em Cristo Jesus. E sabe de uma coisa? Existia um homem chamado Orche, que na verdade era arcebispo lá na Irlanda. Ele disse que o mundo deveria ter acabado no dia 23 de outubro de 1996. E olha, não é piada não. E acredite, ele teve muitos seguidores adeptos à sua crença. Ele disse que há milhares de pessoas que acreditavam juntamente com ele que o mundo foi criado no dia 23 de outubro de 4004 a.C., dizia o arcebispo irlandês. E ele disse mais: o mundo foi criado dia 23 de outubro de 4004, às 17 horas, no horário de Greenwich. Que coisa, hein? Detalhista o homem. E ele disse que a duração do mundo deveria ser de 6.000 anos. Logo, o mundo terminaria no dia 23 de outubro de 1996. Após esses 6 dias de 1.000 anos, o 7º dia, o 7º milênio, estaríamos então no céu, segundo o arcebispo irlandês. Os cálculos do arcebispo irlandês, que viveu aí entre 1581 e 1656, como você sabe, são cálculos que falharam, não deram certo, assim como tantos outros cálculos. A volta de Jesus não se resume apenas numa questão matemática, se resume do modo como Ellen White propõe no livro Desejado de Todas as Nações, na página 32. Como é, pastor? Eu te digo: como as estrelas no vasto circuito de sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento ou tardança. Em outras palavras, Jesus vai voltar na hora certa. Não é uma questão de adiantamento, não é uma questão de tardança, é na plenitude do tempo. Lá em Daniel, capítulo 9, nós sabíamos o momento em que Cristo viria em seu primeiro advento. Todavia, quanto ao segundo advento, em Mateus capítulo 24, verso 36, temos a informação de que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, não é possível estabelecer o tempo, mas Ellen White diz que na hora que ele voltar, é porque vai ser a hora certa. Não vai estar atrasado, não vai estar adiantado. Ele virá no momento que ele de fato deve vir, cumprindo a sua promessa apontado nas Escrituras Sagradas. Ora vem, Senhor Jesus. E olha, esta é a nossa bendita esperança. E quem diz isso? O apóstolo São Paulo. Se você olhar, por exemplo, a carta de Tito, capítulo 2, Tito declara, e é contemporâneo de Paulo, e ele diz no verso 13: aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus. E eu quero te perguntar se você vive nessa perspectiva que Paulo propôs. Paulo, como é que você vive? Eu vivo aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus. E você, meu irmão, você está vivendo de que jeito? Você está aguardando essa bendita esperança? Você crê de verdade na volta de Jesus? E eu quero destacar algumas coisas que são muito importantes para considerarmos este assunto, que é a razão da existência do nosso nome, adventistas, a volta de Jesus. A primeira coisa é que o nosso foco não está no dia, o nosso foco não está na hora, o nosso foco
não está numa expectativa de ficar vigiando cada evento para saber se realmente chegou o momento exato de fazer isso ou fazer aquilo. Aqueles que entram nessa perspectiva adquirem para si uma vida desequilibrada, louca até, impactante não no sentido positivo, mas no sentido de as pessoas contemplarem tal pessoa e falar assim, mano, você não está bem. A volta de Jesus não está fazendo bem para você. Pastor, do que você está falando? Te explico. O nosso foco, ele é no preparo. Eu me lembro muitas vezes, quando durante a pandemia, recebi muitas ligações. Pastor, o senhor que gosta de pregar de Daniel, sobre Apocalipse e tal, pastor. E alguém me ligou desesperado. Vamos fugir, pastor. E eu estou ligando para o senhor, que eu quero saber para onde o senhor vai, que eu quero ir também. Aí, mano, tu quer fugir comigo? Mano? É sério isso? Sério, pastor, posso fugir? Vamos embora, pastor, vamos embora. Aí eu falei assim, irmão, deixa eu falar uma coisa. Tu não está em condições de fugir não, brother. Como assim, pastor? Brother, eu já joguei bola contigo. Tu não aguenta correr 5 minutos na quadra, irmão. Tu sobe uma escada, parece que vai ter um ataque cardíaco fulminante e tu quer fugir, mano. Ei, o teu foco está errado. Outros ligavam, pastor, a caneta para assinatura do decreto já está na mão do homem. Que informação privilegiada, hein, irmão? Que coisa espetacular. E é impressionante como algumas pessoas da igreja possuem uma informação privilegiada, mano. Nem o FBI, mano, sabe o que tu sabe. Pastor, assinaram o decreto. Pastor, já está saindo. Pastor, ei, onde é que você viu isso? Quem te informou? E é legal que isso rola à torta e à direita na internet, né? Aí você recebe mensagem e você compartilha a mensagem, mano. Tu compartilha a mensagem como se a mensagem fosse a mensagem de Deus para os últimos dias. Um negócio sem embasamento, uma informação sem fonte, um negócio atravessado. Deixa eu te dizer uma coisa. No dia que a Igreja Adventista do Sétimo Dia oficialmente quiser comunicar algo para você, o fará por intermédio da instituição que a organiza. Você não vai ficar sabendo disso aleatoriamente. Se a igreja tem um comunicado para você, ela o faz através da divisão sul-americana, no nosso caso, através da União Leste Brasileira, na sequência, a Associação Bahia Sul, e o teu pastor distrital terá uma informação oficial. Não me vem com mensagenzinha de corrente de internet, dizendo que foi assinado isso, que o decreto saiu ali, que o decreto saiu lá. Para com isso, irmão. O nosso foco não é esse alarmismo desequilibrado. O nosso foco é no preparo. E outra coisa, quando você receber uma notícia dos últimos acontecimentos da história da Terra, não é para você ficar louco, porque se você ficar louco, desequilibrado, sair por aí sem saber o que vai fazer, significa uma coisa, você não está preparado. É simples assim. A perspectiva bíblica é diferente. Quando estas coisas começarem a acontecer, erguei a cabeça, porque a redenção se aproxima. Não é uma loucura desequilibrada, um desespero. É uma alegria por saber que Jesus está voltando. Ei, saiu o decreto, a igreja te informou, os órgãos oficiais estão publicando isso daí, não é fake, não é correntinha de internet, não é esses fake news que passam por aí. Então, ao invés de se desesperar, você reúne a sua família e diz, glória a Deus, daqui a pouco estaremos no reino para a eternidade. Essa é a perspectiva. Você já viu algum grande homem da Bíblia envolvido num desespero louco e desequilibrado, como alguns crentes fazem? Eu fico imaginando, sabe? Saiu o decreto de morte para Daniel. Aí o soldado vai lá na casa do Daniel. Senhor Daniel, pois não? A gente tem aqui nas mãos um decreto de morte para o senhor. Queira nos acompanhar que nós vamos executá-lo. O senhor será lançado na cova dos leões. Mas não comigo não, eu não. Aí se agarra, daqui eu não saio. Para com isso, Daniel. Ah, é? De boa, vamos lá. E o soldado conduz. Quando chega na cova, o Daniel pergunta, tu vai me jogar ou quer que eu pule? O mano está tranquilo. Ei, ele está tranquilo. Sabe como é que isso se chama? Preparo, resultado de uma vida de oração. Tinha uma comunhão extraordinária com Deus, de modo que essas notícias não o abalam. Ei, há notícias que não precisam abalar o crente por uma única perspectiva. Eu sei em quem eu tenho crido e por fim ele se levantará para me salvar.
E por que você tem medo da morte? Ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha de fogo ardente, tranquilos. Paulo, aprisionado nos últimos dias da história de sua vida em Roma, com uma acusação de que havia ele tacado fogo em Roma, que era um incendiário, e ele realmente tacou fogo em Roma, mas não foi literalmente, foi o fogo do Espírito Santo. E tendo isso em vista, você não encontra um Paulo desequilibrado, você não encontra um Paulo desesperado, você encontra um Paulo dizendo que o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Você encontra um Paulo dizendo: combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé, eu estou pronto. É a perspectiva do crente. Aí tu fica aí correndo atrás de notinhas da internet, correntinha de internet, o que postarem em Facebook. Ei, eu não estou nem aí para o dia que vai sair decreto, se vai sair hoje, se vai sair semana que vem. O importante é estar pronto em nome de Jesus. Mesmo porque, na hora de fugir, a orientação é que os pastores sejam o último. Então, já que eu vou me dar mal mesmo, eu tenho que estar preocupado e só me preparar. Pastor Moisés, só é presidente da União, tem que ser o último a sair. Então a casa vai cair, irmão. Ei, qual é o nosso objetivo? Estarmos prontos. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Você fica tranquilo. Sabe como é que se chama? É a paz que excede todo entendimento. É a paz que Jesus deixou para você. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. E lembre-se, quem muito ama, pouco medo tem. Quem muito ama, pouco medo tem. Porque a Bíblia diz: o amor lança fora o... Eu amo tanto a Jesus, que nós devemos ser capazes de, inclusive, estar dispostos a perder a vida por amor a Ele. Porque quem muito ama, pouco medo tem. E eu lembro que quando eu ia sair de Jardim Paraíso para namorar em Jardim Redentor, para ver a Lourinha, que hoje é minha esposa, ei, irmão, eu atravessava a faixa de Gaza, que era a favela do Dique, tiro para tudo quanto é lado, e eu ia feliz da vida, sem nenhum medo de morrer com a bala perdida, porque eu ia ver a minha Lourinha, amava demais, eu ia só beijar, oh, glória a Deus. Atravessava de boa, mano, sem medo nenhum. Quem muito ama, pouco medo tem. Me diz aí, tu chega na tua casa está pegando fogo, você tem medo de fogo, mas o teu neném está dentro de casa. Aí você diz: eu tenho medo de fogo, mas eu amo demais o meu filho, eu vou invadir esse fogo com medo e tudo, porque quem muito ama, pouco medo tem. O medo se dissipa pelo amor que você nutre por aquele que é alvo da sua adoração, a saber, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foco do crente para a volta de Jesus. Preparo. Se Cristo volta hoje, você está pronto. Se o decreto é emitido hoje, você está pronto. Haja o que houver, você está pronto em nome de Jesus. Esse é o foco, meu lindo. Esse é o foco. E sabe de uma coisa? Deixa eu abrir meu coração para você. Se não houvesse volta de Jesus, se não houvesse São João 14, se não houvesse Paulo anunciando tanto o advento de Cristo, a bendita esperança, eu vou te falar uma coisa, essa vida seria muito fútil, mano. Se Deus me criou, estabeleceu um plano através da volta de Jesus, e se Ele me criou sem volta de Jesus, vou te falar uma coisa, essa vida é muito fútil. Não entendi, pastor. Te explico. Se não houvesse volta de Jesus, olha a vidinha que você tem. Vai crescer, lutando para ter saúde. Se tiver, amém. Que Deus te livre de um câncer, que Deus te livre de uma diabetes, que Deus te livre de uma doença congênita, que Deus te livre de qualquer praga que hoje é muito comum na nossa sociedade. Aí você consegue ter uma infância tranquila.
E se você tiver sorte, vai ter uma boa educação, vai ter uma boa formação. Se tiver sorte, vai conseguir um bom emprego, vai formar uma boa família. Aí você vai conseguir, se tudo der certo, comprar o teu carrinho, comprar a tua casinha. E se der muito, mas muito certo, você vai comprar o teu sítio. E se der mais certo ainda, tu vai ter tua casa de campo, vai fazer umas viagens aí ao longo do mundo e você vai viver, se tudo der certo, 80 anos, 90 anos, muito bem, mas tem que dar certo demais, mano. Demais! Tu tem que estar acima da média para todas essas coisas acontecerem. Aí você vai ver 80, 90 anos. Aí tu morre. Vai ficar um monte de gente brigando pela casa que você comprou, pelo carro que você adquiriu, e tu passou a vida toda lutando feito louco para comprar um carrinho, para comprar uma casinha e para fazer algumas viagens. E depois que você comprou tua casinha, teve o seu carrinho e fez algumas viagens, você morre, deixa a gente chorando por você, com o coração partido. E eu só quero te perguntar, se Deus me criou, mano, para viver 60, 70 anos, para lutar por um carro, para lutar por uma casa, para lutar para ter saúde feito louco, e a vida se resume nisso, é muita falta de criatividade dele. A vida é muito fútil. E se você enxergar a futilidade da vida sem a perspectiva da vontade de Deus, você vai falar assim, mano, na moral, eu estou vivendo para isso aqui, a gente se acaba para isso aqui, não quero mais viver. Aí tem gente que enxerga a futilidade da vida e tira a própria vida, porque a vida sem a perspectiva de Deus é fútil. Essa é a grande verdade. E quando é que a vida torna um significado? Quando há o abraçar da minha parte pela promessa da volta de Jesus. Sabe por quê? Porque eu posso ter carro, eu posso não ter carro, eu posso ter casa própria, eu posso não ter casa própria, pode dar tudo errado para mim, eu posso ter câncer, eu posso me acidentar, eu posso enfrentar todas as tragédias do mundo. Deu tudo errado, mas ao longo de dar tudo errado, eu estive segurando nas mãos de Deus, e Ele vai vir nas nuvens do céu com poder e grande glória. Passei 70 anos ruim pra caramba, mas vou passar uma eternidade muito boa. Se você não tiver a volta de Jesus em perspectiva, desculpa, meu lindo, a tua vida é muito fútil. Você vai lutar por um terreno, por uma casa, por um carro, tua vida se acabou, não tem mais nada. E se você abraça a perspectiva de Deus para você, tudo que você passar aqui, se der certo ou não, não interessa. Você vai passar segurando nas mãos dele, e quando ele vier, tudo que te incomodou aqui não mais existirá. O plano de Deus é maior, o plano de Deus é melhor. Ele não me criou para uma vida fútil, Ele não me criou para 60, 70, 80 anos, Ele me criou para viver eternamente. Por isso Jesus vai voltar, e por isso eu grito, Maranata! Ah, pastor, está demorando muito, pastor. Já tem 2000 anos, mais de 2000 anos, pastor. Ei, quantos anos tu tem, irmão? Tu está esperando há 2000 anos, tu é velho desse jeito? Tu já está em estado de decomposição avançada? Ei, eu, por exemplo, tenho 48 anos. Estou inteirando, ó, bonitão. Ei. Ô, Jesus, conserva. Há quanto tempo eu espero a volta de Jesus? Eu abracei a fé aos 13, me batizei aos 14. Desde os 14 anos, eu espero a volta de Jesus. Hoje estou com 48 anos, eu estou há um tempinho esperando a volta de Jesus. Eu não estou esperando a volta de Jesus há 2000 anos. Eu não estou esperando a volta de Jesus há 1500 anos. Eu estou esperando a volta de Jesus há menos de 48 anos, há menos de 40 anos. É só fazer a conta. Esse é o tempo que eu estou aguardando. Ei, eu não tenho condições de abrir a minha boca para dizer que ele está demorando. Há quanto tempo que você crê nisso? O tempo que você crê nisso é o tempo da sua espera. E olha quanto tempo Deus está esperando por você. Olha quanto tempo Ele está esperando por toda a humanidade.
muito maior é a espera de Deus por mim do que a minha por Ele, porque de vez em quando Deus é decepcionado pelos meus vacilos, e eu nunca serei decepcionado por um vacilo de Deus, porque Ele não erra, Ele não muda, Ele é perfeito, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É simples assim. E aí você precisa considerar uma outra sentença, uma outra questão. Você crê de verdade na volta de Jesus? Quem crê de todo o coração, diga amém. Amém. É sério isso? Se você crê de todo o seu coração, por que você não contou ainda para o seu vizinho? Se você crê de todo o seu coração, por que você não falou isso ainda no seu trabalho? Se você crê de todo o seu coração, por que você vive como se ele não fosse voltar? Se eu creio de verdade, eu vivo em função disso. Você está abrindo a boca para dizer que crê, mas de fato não acredita, porque tua vida não está pronta, não está preparada. Se você acreditasse de verdade, você estaria pronto como se ele viesse hoje. A urgência, se você crê que ele vai voltar, por que você está tão acomodado com os teus filhos distantes de Jesus? Se você crê que ele vai voltar, por que você está tão quieto, acomodado e satisfeito com o fato da sua mãezinha não estar no Evangelho, do seu paizinho não estar no Evangelho, dos teus parentes estarem distantes? E o que você está fazendo em face da volta de Jesus? Porque se eu creio, eu devia viver em função disso. Quando eu acredito em algo, eu me dedico para este algo. Questione a si mesmo nesta hora. Se você crê de verdade na volta de Jesus, por que você não veio aqui ainda? Por que você não se molhou aqui ainda? Se você crer na volta de Jesus de verdade, por que você está adiando a sua entrega a Ele? Por que um par de pernas é mais importante? Por que o dinheiro é mais importante? Por que os teus bens são mais importantes? Se você crê de verdade na volta de Jesus, nada devia ser mais importante do que você se preparar para se encontrar com Ele. É assim, quando uma noiva está pronta para o casamento, o que mais ela quer, o foco, o objetivo é o dia do casamento. Nada é mais importante. Ela trabalha pensando no dia do casamento. Ela faz compras pensando no dia do casamento. Ela vai jogar futebol e a conversa é o dia do casamento. Ele joga futebol, a conversa é o dia do casamento. Ei, se vai à praia, a conversa é o dia do casamento. Está chegando, está se aproximando, estou me preparando, já fiz isso, já fiz aquilo, convidei fulano, convidei ciclano. Você diz que vai se encontrar com o noivo, não convidou ninguém. Você diz que vai se encontrar com o noivo, não se preparou para a festa, não vive em função disso, faz as coisas dizendo que acredita e age como se ele nunca fosse voltar. Essa é a igreja? É isso que devíamos ser? Acreditamos de verdade? Temos que nos questionar se realmente vivemos em função disso e que Deus nos ajude a abrir os nossos olhos para a nossa própria realidade, para que ela seja melhor do que se apresenta neste momento, para que nós possamos, de verdade, não somente dizer da boca para fora, mas vivermos em função disso, tal qual os discípulos, tal qual o apóstolo São Paulo. E aí, ele me faz a exposição do evento. E eu quero convidar você a ler 1 Tessalonicenses 4, carta de Paulo aos Tessalonicenses, versículos 16 em diante. E ele nos abala com a declaração, dizendo-nos: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, quem não encontrou pode observar na tela. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele virá. Quem crê de verdade, diga amém. Amém. Nas nuvens do céu com poder e grande glória, com grande clangor de trombetas. Eu junto aqui a declaração de João em Apocalipse 1:7 que diz: eis que venho com as nuvens e todo olho o verá. Visível, literal,
poderosa, imponente, a volta de Jesus. Pastor, pelo amor de Deus, como é que todo olho o verá? O sol é 360 vezes maior do que a terra. Neste momento é possível para nós que estamos aqui em Itabuna, no Brasil, vermos o sol. Mas quem está no outro hemisfério, quem está no Japão, no Oriente, não consegue neste momento visualizar o sol. E olha que o sol é 360 vezes maior do que a terra. Aí Jesus vai voltar e todo olho o verá. Que Jesus tenha 3 metros, 2, 1,80, 1,65. Todo olho o verá, pastor. Tu sabe que criança é diferenciada, né? Criança vai num ponto que o adulto nem imagina às vezes. E o pastor estava aqui outro dia, numa igreja aí pregando todo empolgadão. Jesus vai vir nas nuvens do céu com poder e grande glória, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós os vivos seremos transformados, todos arrebatados, nos encontraremos com o Senhor nos ares, nós vamos voar para nos encontrar com Ele. Aí o filho, voar? E o filho, era o pai que estava pregando, o moleque não falou nada, mas ficou no carro, voar, voar. Aí chegou em casa na hora do almoço, papo vai, papo vem, comida aqui, comida ali, e o menino não come. Não come por quê, filho? Ah, pai, dá licença, voar? Como assim voar? O senhor falou no sermão que a gente vai voar. Ei, pai, aí o menino falou assim, quem voa é passarinho, pai. Eu nunca vi ninguém voar. O Daniel tentou voar lá do 6º andar, se deu mal. Brincadeiras à parte, não voamos, pai. Me explica que negócio é esse de voar. E o pai, e agora, meu Deus, o que eu falo para esse moleque? E o pai teve uma ideia. Aí, o pai foi lá no quarto da ferramenta e pegou uma bacia de plástico. Aí trouxe a bacia e o moleque, ô pai, o que é isso aí? Que bacia é essa? Bacia não, filho. Isso aqui é o mundo. Não é uma bacia. Encare isso aqui como mundo. A bacia é o... Presta atenção, filho. Tá bom, pai. Mas e aí, pai, voa ou não voa? Calma, moleque. Calma. Trouxe a bacia, colocou sobre a mesa, voltou no quartinho de ferramenta, pegou um monte de prego, um saquinho de pregos, pregos amassados, enferrujados, outros novos. Aí trouxe aqueles pregos e o filho, esses pregos aí, calma, filho. Isso aqui não são pregos, são os crentes da igreja, um bando de prego. Aí jogou os pregos dentro da bacia. A bacia é o quê? Não entendi. A bacia é o quê? Os crentes são os? Eu estava pregando isso aqui numa igreja outro dia, o moleque falou assim, pastor, tu não é prego não. Obrigado. Eu sou o quê? Tu é uma taxinha, pastor. Pequenininho. Que seja, irmão. A bacia é o quê? Não entendi. E os crentes? Uns amassados, outros enferrujados, outros novinhos. Ei, e por último o pai foi lá no quartinho e pegou um imã gigante. Aí veio com um imã e o menino, esse imã, pai, isso aqui não é imã não, meu filho. Isso aqui é Jesus. A bacia é o? Os pregos são os? E o imã? Aí o pai pegou o imã e começou a narrativa. Lá vem Jesus nas nuvens do céu com poder e grande glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos com grande canglor de trombeta. Todo olho verá. Está todo mundo impressionado. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha Jesus se aproximando do planeta. E à medida que ele vai chegando perto da bacia, chegando perto do mundo, vai se aproximando dos crentes que são os pregos. E o imã vai chegando. É Jesus. Os pregos são os crentes. E quando o imã chega perto do planeta, que é a bacia, olha os pregos começando a mexer. E quando o imã se aproxima, olha os pregos. Aí o pai virou para o moleque e falou, voa ou não voa? Aí o moleque, pai, voa. Aí o moleque, nós vamos voar, pai. Quem crê que vai voar, diga amém.
Ei, a linguagem humana não explica, mas se Deus falou que vai acontecer, todo olho verá, passarão os céus e a terra, mas a palavra dele jamais passará. Se ele falou, meu filho, está falado. Ele rompe o sobrenatural, ele simplesmente se manifesta de um modo extraordinário. Ele rompe o natural com o sobrenatural. Humanamente não dá nem para ver o sol todos de uma só vez, mas quando ele vier, ele é maior do que o sol, porque ele é o sol da justiça, e o sol brilha uma luz emprestada que pertence a ele. Quando ele vier, todo olho o verá. E o apóstolo Paulo diz, no verso 16 de 1 Tessalonicenses 4, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E se você der um pulo lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, você vai ver ele dizendo no verso 51, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. Verso 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, quem crê diga amém. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, incorruptíveis. E nós seremos transformados. E é no abrir e fechar de olhos. Piscou, bonitão. Uma piscada, eu acho que o Saez vai ter que piscar 3 vezes. Vai dar um pouco mais de trabalho. Uma brincadeira.